Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente vamos reiniciar as gravações, tá? Os dois vídeos anteriores eu mostrei para vocês óxido metálico. Então agora a gente vai continuar o assunto com óxido ametálico, tá ok? Então vamos começar aqui, ó. O óxido ametálico, né, lembrando o que é óxido. Óxido é um composto binário formado por dois tipos de elemento, onde o mais eletronegativo é o oxigênio. Quando eu digo óxido ametálico, significa que ele é formado por ametal juntamente com o oxigênio ou semimetal juntamente com o oxigênio. Então lá na tabela periódica, você tem lá os ametais e os semimetais. Então se eu tiver ametal juntamente com oxigênio ou semimetal juntamente com o oxigênio, eu tenho um óxido ametálico. Para a gente fazer a nomenclatura deles, nós vamos ter que indicar a quantidade de oxigênio na fórmula. Então eu digo assim, se for 1, eu falo monóxido. Se tiver 2 oxigênios, eu digo dióxido. Se tiver 3 oxigênios, eu digo trióxido. E assim por diante. Se fosse 4, tetróxido. Se fosse 5, pentóxido. E o detalhe, os óxidos ametálicos, eles são compostos moleculares, são constituídos por ligação covalente. Composto que tem ligação covalente constitui molécula. Então eu digo que eles são compostos moleculares, porque são formados por ligação covalente. O vídeo anterior eu te falei de óxido metálico. O metálico é formado por cátion e ânion. O óxido ametálico é formado por ametal e oxigênio ou semimetal e oxigênio. Os óxidos ametálicos apresentam ligação covalente. Daí são compostos moleculares. Então vamos fazer a nomenclatura agora, tá joia? Vou ter que indicar o número de oxigênio colocando a palavrinha óxido. Um oxigênio só, então eu digo monóxido. Monóxido e o nome do elemento, no caso é o carbono. Monóxido de carbono. Já o de baixo são 2 oxigênios, então eu vou dizer, ó, dióxido de carbono, que é o gás carbônico. O de baixo, ó, são 3 oxigênios, então eu vou falar trióxido de enxofre. Então falamos que são óxidos os compostos porque são constituídos por 2 tipos de elementos, aonde o mais eletronegativo é o oxigênio. Aqui são 2 oxigênios, então para esse eu digo dióxido. Dióxido de enxofre. Ok? Então essa classificação, ela está relacionada a se existe ametal ou semimetal juntamente com o oxigênio. Então se tiver ametal ou semimetal com oxigênio, eu digo que o óxido é ametálico. Agora, olha o que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Em relação ao comportamento dos óxidos em meio aquoso, quer dizer, na presença da água, ele pode ser classificado em óxido básico, óxido ácido, óxido neutro, óxido anfótero, óxido duplo. Então nós vamos ver cada uma dessas classificações aqui agora, tá joia? Então eu vou falar aqui para você do óxido básico. Então se eu coloco o óxido na presença de água, ele pode se comportar como óxido básico, ou óxido ácido, ou óxido neutro, ou óxido anfótero, ou óxido duplo. Então vou começar falando para você do óxido básico. Então vamos colocar aqui a característica de um óxido básico. O óxido, quando é colocado em meio aquoso, ele vai adquirir características ou óxido básico, ou óxido ácido, neutro, duplo ou anfótero. Então vamos colocar aqui, inicialmente, óxido básico. O óxido básico, ele vai ser um composto iônico. Ele vai ser um composto formado de cátion
e formado de ânion. Então ele é um óxido metálico, porque ele é formado de cátion e de ânion. Quando a gente fala que ele é dito óxido básico, significa que quando colocado na presença da água, ele vai formar base. Por isso que é dito óxido básico. Então colocamos assim, ó, óxido básico mais água forma base. Por isso que é dito óxido básico. Então aqui, vamos equacionar aqui para você ver. Vamos apagar aqui para ficar melhor. Então dá uma olhadinha, ó. Óxido básico na presença da água vai produzir base, por isso que é dito básico. Então vou pegar o exemplo aqui do óxido de sódio. Na presença de água tem que produzir base. Que base vai ser formada? Aí você tem que recordar um pouquinho agora de base. Base é caracterizada pela presença do íon OH- e tem que ter a presença de um cátion. Então, eu vou deduzir essa base aqui, ó. Aqui vai ser o meu rascunho, tá? Você faz se achar necessário. Então, aqui, ó. Toda base tem que ter o íon OH-1. Além de ter o íon OH-1, eu tenho que ter um cátion. O cátion vai ser o sódio. Você vai na tabela periódica, consulta a família do sódio, é da família 1A. Todos os elementos da família 1A vão formar cátions com a carga mais 1. Então, fazendo aqui o cruzamento das cargas em módulo, você vai descobrir a fórmula da base, ó, NaOH. E agora eu tenho que fazer um balanceamento aqui, ó, porque aqui eu tenho 2 sódio, aqui eu só tenho 1, então eu vou chegar aqui e multiplicar por 2, ó. 2 sódio. Hidrogênios eu tenho 2, aqui também tenho 2, tá certo? Oxigênio são 2 e aqui são 2, então tá tudo ok. Se fosse para você fazer o nome da base, você coloca hidróxido de sódio. Essa aqui é a soda cáustica. Vou fazer um outro exemplo, mostrando isso aqui novamente para você. Vou colocar aqui agora o óxido de cálcio, CaO. Então, óxido de cálcio, na presença de água, vai ter que produzir base. Vou repetir aqui, ó. Os óxidos básicos, eles são compostos formados por cátions, que são derivados de metais alcalinos, ou metais alcalinos terrosos, ou metais de transição com NOx baixo. Então, todo o óxido básico vai ser formado de cátion e formado de ânion. Consequentemente, o óxido básico também é classificado como óxido metálico. Então, aqui eu tenho um óxido de cálcio. Na presença da água, eu tenho que produzir base. Para eu deduzir essa base, vamos fazer do mesmo jeito, ó. Toda base, para ser formada, precisa do íon OH-1. Toda base precisa também de um cátion. Vou na tabela periódica e consulto. O cálcio é da família 2A. Elemento da família 2A tem 2 elétrons na última camada, então tende a perder 2 elétrons, então forma cátion, cálcio mais 2. Para você deduzir então a fórmula do composto, você faz o cruzamento das cargas em módulo, escreve primeiro o cátion, depois o ânion. Então o nosso composto aqui vai ser, ó, CaOH2. Recordando, ó, nome da base, hidróxido de sódio. Nome da base, hidróxido de cálcio. Vamos colocar esse nome aqui, ó. Hidróxido de cálcio. E esse aqui vai ser o hidróxido de sódio. Beleza? Então, recordando de novo, ó. Óxido básico é óxido formado por elementos que são metais alcalinos, que são metais alcalinos ferrosos ou metais de
transição. Valeu! Até o próximo vídeo.